Atenção, torcedor celeste! Antes de qualquer coisa, se você ama o Cruzeiro e quer ficar por dentro de todas as notícias que ninguém mais tem coragem de contar, já se inscreve no canal Notícias do Cruzeiro Cabuloso e ativa o sininho das notificações, porque hoje o assunto é pesado, bombástico e vai mexer com você. Fique até o final deste vídeo, porque o que eu tenho para revelar pode mudar completamente a forma como você vê o atual momento do nosso clube. Prepare o coração. Respire fundo. Porque o que vamos expor agora envolve bastidores quentíssimos, decisões polêmicas e uma reviravolta que pode fazer muitos torcedores se sentirem traídos. Estamos falando de um nome que há muito tempo ronda os corredores da Toca da Raposa, um jogador que poderia ser peça-chave na reconstrução do Cruzeiro, que movimentou os bastidores como poucos e que, nos últimos dias, fez o torcedor sonhar. Só que esse sonho virou pesadelo. Mas antes de entrarmos nos detalhes, eu preciso que você me acompanhe até o final dessa história. O que está por trás dessa notícia é muito mais complexo do que parece. Há mais coisa envolvida do que simplesmente uma assinatura de contrato. Estamos falando de estratégia, de política interna, de prioridades questionáveis e, sim, de promessas feitas nos bastidores que foram simplesmente ignoradas. Nos últimos dias, diversos jornalistas do eixo Rio-São Paulo começaram a soltar pistas. Falava-se de um reforço de peso, um nome de impacto, alguém que poderia brilhar no futebol brasileiro novamente, agora em nova fase, mais maduro, mais letal. Muitos torcedores do Cruzeiro começaram a especular. Afinal, a diretoria celeste já demonstrou interesse nesse jogador em outras janelas. E não era um nome qualquer. Era um dos atacantes mais falados nos bastidores do futebol europeu, com passagem marcante pelo futebol nacional. Estamos falando de Arthur Cabral. Sim, ele mesmo. O mesmo que brilhou com a camisa do Basel na Suíça, que marcou gols importantes, que despertou o interesse de grandes clubes europeus e que depois seguiu para o Benfica, onde, embora não tenha tido o protagonismo esperado, continuou sendo visto como uma aposta de ouro. E por que isso importa tanto para o torcedor do Cruzeiro? Porque Arthur Cabral já foi um dos grandes alvos do nosso clube. E isso não é suposição. É fato. Nas últimas janelas de transferência, a diretoria celeste sondou a situação do jogador. Avaliou com carinho. A comissão técnica teria inclusive dado aval para a investida, vislumbrando um ataque mais forte, com mais presença de área, mais poder de decisão. Mas houve um problema. O valor pedido pelo Benfica foi considerado alto demais. E, até aí, tudo bem. O torcedor entendeu. Afinal, estamos em reconstrução, certo? Certo. Errado. A questão é que, mesmo com o valor considerado fora da realidade na época, havia uma expectativa silenciosa de que o clube pudesse tentar novamente em uma situação mais favorável. O próprio Arthur Cabral, segundo fontes internas, via com bons olhos um retorno ao Brasil, principalmente em um time onde ele pudesse ser protagonista, reerguer sua carreira e, quem sabe, voltar a ser lembrado para a seleção brasileira. E o Cruzeiro, com sua imensa torcida, tradição, camisa pesada, poderia oferecer tudo isso. Mas não ofereceu. Enquanto o Cruzeiro mantinha uma postura cautelosa, outros clubes se movimentavam nos bastidores com velocidade de foguete. E aí, entra a peça que faltava nesse quebra-cabeça. O Botafogo. Isso mesmo. O mesmo Botafogo que até poucos anos atrás também enfrentava uma situação delicada, agora com aporte financeiro, organização e ambição internacional, foi lá e fez o que o Cruzeiro não teve coragem, ou prioridade, de fazer, abrir os cofres. O clube carioca desembolsou nada menos que 15 milhões de euros. Cerca de 95 milhões de reais. Isso inclui bônus por metas, sim, mas é um investimento altíssimo. E agora, Arthur Cabral é jogador do Botafogo. Um dos principais reforços da equipe que disputará o Mundial de Clubes da FIFA. E sabe o que é pior? Isso pegou até mesmo alguns diretores do Cruzeiro de surpresa. Sim, você ouviu bem. Internamente, havia quem acreditasse que Arthur ainda era um alvo possível, que o Benfica talvez cedesse, que o jogador gostaria de vestir o manto celeste. Mas o tempo passou, o cabuloso hesitou, e o Botafogo agiu. E agora eu pergunto, será que essa postura passiva, de espera, de prudência extrema, não está custando demais para o Cruzeiro? Será que não está na hora da diretoria assumir mais riscos calculados, apostar de verdade em jogadores que possam mudar o patamar do elenco? Porque o que se viu foi um filme triste. Mais uma vez, perdemos um reforço de peso para um rival direto. E isso tem acontecido com frequência assustadora. O torcedor tem todo o direito de cobrar. E mais, tem o dever de estar atento. Porque essa decisão, essa omissão, pode custar caro.
pode significar a diferença entre um time que briga na parte de cima da tabela e outro que se contenta com a mediocridade de um meio de tabela sem brilho. Arthur Cabral seria, sem dúvidas, um nome de impacto, de força, de identificação com o futebol ofensivo que a torcida quer ver. E agora, está nos braços de um rival. Mas será que é só isso? Será que não houve sabotagem interna? Será que o nome de Arthur Cabral foi mesmo descartado apenas por questão financeira, ou há algo mais por trás disso? Algumas fontes apontam que houve divergência dentro do próprio Cruzeiro. Pessoas da comissão técnica queriam um jogador. Já no setor administrativo, o discurso era de prudência. Mas e se isso for apenas a ponta do iceberg? Será que o Cruzeiro está travando batalhas internas silenciosas que estão afetando diretamente a montagem do elenco? Será que estamos diante de um novo episódio onde a burocracia vence a paixão? Há quem diga que a decisão de não investir em Arthur Cabral foi pensada, estratégica, visando uma outra contratação ainda maior. Será? Há, inclusive, rumores, e atenção aqui, de que o Cruzeiro já estaria em negociação com outro atacante europeu, ainda não revelado, que viria por empréstimo com opção de compra. Seria esse o motivo pelo qual o clube abriu mão de Arthur Cabral? Uma aposta ainda maior, mais ousada. O nome ainda está sendo mantido sob sigilo absoluto. Mas o que conseguimos apurar é que se trata de um jogador com passagens por clubes da Premier League e que está atualmente sem espaço em seu elenco. A diretoria vê nele um projeto de resgate, uma chance de impacto técnico e midiático. Só que, será que isso vai se concretizar? Ou será mais uma negociação que ficará pelo caminho? Enquanto isso, o tempo passa. O Brasileirão segue. A torcida aguarda. E cada janela desperdiçada é uma chance a menos de recolocar o Cruzeiro onde ele merece estar, entre os gigantes do futebol sul-americano. E você, torcedor, está satisfeito com o rumo que o clube tem tomado? Você acha que perder Arthur Cabral para o Botafogo foi um erro estratégico ou uma decisão acertada diante das limitações financeiras? Você acredita que a diretoria tem um plano maior, ou estamos apenas reagindo aos acontecimentos em vez de conduzi-los? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal Notícias do Cruzeiro Cabuloso e ativar o sininho para receber todos os próximos capítulos dessa novela que é o futebol brasileiro. Aqui, você vai saber tudo o que os outros não têm coragem de contar. Até o próximo vídeo.